Salve, salve pessoal de boa, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Oportunidades e Desafios aqui, onde a gente discute as táticas e estratégias para você conseguir avançar na sua carreira, agarrar oportunidades e superar desafios também nessa sua jornada aí rumo ao objetivo da sua carreira usando League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, quem tá comigo hoje é a Lívia, psicóloga da GG Educate, e o tema de hoje é ajuste de rota de carreira e como o League of Legends pode te ajudar a avançar aí nessa sua rota, né, para a rota certa, que é a sua, enfim, específica, né? A gente sabe que cada um tem uma rota de carreira, cada um tem uma coisa que quer fazer, cada um tem um objetivo, cada um tem um sonho, uma paixão, e como que o League of Legends pode te ajudar a entender melhor como isso funciona, né? E, enfim, realmente fazer você avançar na sua carreira em geral. E o que é rota de carreira? A gente tem falado bastante nos últimos conteúdos da GG Educate sobre esse tema em específico, né? E rota de carreira nada mais é do que as escolhas que você faz, a jornada que você vai ter, a caminhada que você vai ter para conseguir realmente chegar no objetivo de carreira aí que você quer, tá? É a mesma coisa que no League of Legends, onde você tem literalmente rotas para escolher e você quer chegar no objetivo muitas vezes igual, né? Que é, enfim, subir de elo, ganhar o jogo, mas para cada rota que você escolhe, você não tem necessariamente as mesmas escolhas e as mesmas coisas que você tem que fazer e as mesmas obrigações, e, enfim, são diferentes. O campeão que você escolhe também vai te dar um estilo de jogo aí diferente. E todas essas variáveis, elas vão impactar na sua carreira, na sua jornada, né? Mas você sabendo lidar com elas, você sabendo entender o que está se passando ali nesse meio, já ajuda muito, que é uma coisa que você treina aí diariamente no League of Legends, né? Você tem que escolher a rota certa e jogar de acordo com ela. Você não pode fazer um Teemo Jungle da mesma maneira que você não pode fazer um, sei lá, Maokai e ADC, ou pelo menos não fica tão bom Maokai de crítico, né? Então você tem que escolher as coisas corretamente. E a gente já falou algumas vezes de plano de carreira, né, Lívia? De planejamento em geral e tudo mais, mas ainda assim, sempre vale muito a pena bater na tecla do quão importante isso é para que a pessoa depois Sim. não fique tão perdida, ou fique menos perdida, né? Porque perdida acho que todo mundo alguma hora vai estar. Não, com certeza. A gente já gravou tantos episódios que eu não lembro se já dei esse exemplo aqui, mas a gente tava falando muito esses dias, era que, cara, você pode não planejar sua carreira e dar certo? Pode. Não vou dizer que é impossível e tal, que todo mundo que é bem-sucedido planejou cada passo que deu na vida. Não vou dizer isso, que não é verdade. Agora, pense o seguinte: tem um caminhão andando na estrada e esse caminhão leva alimentos. Farinha, açúcar, leite, ovos. É mais fácil ou mais provável esse caminhão tá andando aqui, aí ele cai numa ribanceira e capota. Aí quando ele capota, todos os alimentos começam a se misturar entre si e a bater. Aí esse caminhão, quando cai no chão, pega fogo. E esse fogo esquenta aqueles alimentos misturados e vira um bolo. Possível que isso aconteça? Olha, eu não vou dizer que é impossível. Mas será que não era mais fácil se eu quisesse comer um bolo? Eu ir no mercantil, comprar farinha, leite, açúcar, ovos, mexer na batedeira, botar no forno da minha casa e comer o bolo? É o Sim. mesmo esquema que planeja a carreira. Pode ser que eu esteja super errado e você seja o caminhão que capota e vira bolo. Mas as chances são tão pequenas que eu prefiro não apostar para ver, entendeu? Então a questão de você planejar a carreira é de você ter segurança que você está seguindo um caminho para alcançar o que você quer. Se você não planeja, você não traça nenhum caminho. Pode ser que você chegue onde você quer, pode ser que você não chegue, pode ser que você chegue onde você não quer. Então, vai do risco de cada pessoa, né? Sim, cara, e é assim que você agarra essas oportunidades usando League of Legends, é o que a Lívia disse, você aprende a se planejar, você aprende a ter uma noção desse plano realmente, do que você quer fazer, do que você não quer fazer, que também entra no planejamento, né, é importante você ter uma noção do que você não acha legal, então, enfim, do caminho que você não quer seguir, e aí, usando essa prática diária, né, de entender como que as coisas funcionam e realmente se planejar, você traduz isso para a carreira e consegue, pô, ter uma oportunidade legal ali, você já vai lá, já agarra, já vai para ela, pá, e já começa, né, nesse caminho aí realmente em busca do seu objetivo. Mas muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo, ou pelo menos eu tive essa experiência pessoal assim também, de ver várias pessoas confundindo, Lívia, o que é o termo seguir carreira, né, entre aspas. Porque ele ficou muito associado com essa coisa de só emprego, assim, eu só, tipo, a partir do momento que eu entrei no meu emprego, aí eu tô começando a minha carreira e tal. Mas eu acho que, em geral, essa definição de carreira, né, ela é mais também da jornada em si, desde quando você começa lá na faculdade, ou então se não for fazer faculdade, desde quando você começa a aprender realmente o que você quer fazer, a escolher o que você quer fazer, a planejar como que você vai chegar nessa carreira de escolha sua, né? A gente falou com o Décio aí
também outro conteúdo aqui da GG Educate, sobre o quão importante é você escolher uma carreira que você tenha paixão realmente de fazer, que te pague bem para fazer, né? Já lembrando, já trazendo algumas noções aí do Ikigai também e tal. Então acho que muitas vezes o pessoal acaba ficando meio bitolado nessa ideia de que é só coisa de trabalho e meio que esquece todo o redor que acontece aí nessa jornada. E aí, Sim. quando não chega num objetivo tão fácil, fica frustrado, fica triste e não é interessante. Não, eu iria até além disso. Tem pessoas que acham que uma carreira é restrita a uma profissão. Por exemplo, eu me formei como nutricionista. Aí trabalhei lá 4 anos. Aí, se depois eu vou fazer contabilidade, a pessoa às vezes imagina que a carreira dela zerou e ela vai começar do zero como se você fosse outra pessoa. Sendo que, e sim, existem vários teóricos do assunto. Eu não vejo muito essa perspectiva. Eu acho que carreira é tudo que você faz profissionalmente, desde o dia 1 até o dia que você se aposenta, entendeu? Seja em profissões diversas e tudo. Então, às vezes as pessoas falam transição de carreira, né? Como se você apagasse a carreira que você passou e chegasse numa carreira nova, mas eu não vejo muito dessa forma, né? Agora, o que confunde muito a cabeça das pessoas, e é natural que isso aconteça porque ninguém ensina isso a gente, é porque quando você entra numa empresa, existe um caminho de carreira muito claro delimitado. Tipo, em algumas empresas, claro, né? Estou generalizando, mas você entra como estagiário, passa lá no máximo 2 anos, que é o que permite pela lei. Depois você é promovido a auxiliar. Aí na empresa, naquela empresa especificamente, tem alguns pré-requisitos, que você entra, passa 2 anos, tem que saber mexer no sistema tal, tal e tal. Aí depois desses 2 anos, naturalmente, você é promovido para assistente. E aí você vai ganhar mais, vai ter mais regalias, vai poder fazer mais coisas. E vai crescendo sucessivamente. Quando, por exemplo, você é autônomo, você também tem uma carreira, sendo que nem sempre esses marcos são muito claros. Mas, por exemplo, eu sempre organizei esses marcos, assim, de quando eu me formei, eu atendia todo dia do horário. Toda hora eu podia estar atendendo porque eu precisava ganhar dinheiro, eu cobrava muito pouco e tal. Mas aí depois de certo tempo, eu coloquei alguns marcos. Eu falei, cara, eu acho que eu já estou na condição de não atender, sei lá, segunda e sexta. Que normalmente são dias que eu gosto de estar mais livre. O que não quer dizer que eu não trabalho, tá, pessoal? Segunda e sexta. Eu não atendo, mas tem muita coisa burocrática da clínica, de reuniões e tal, que eu faço segunda e sexta. Então, isso foi outro marco para mim. Ou seja, a partir de agora eu me dei essa regalia de tipo, esse dia eu não vou atender. Ou então, de cobrar tantos reais a sessão. Então, isso foi outro marco que eu coloquei, que foi como se fosse um marco de salário, entre muitas aspas. Ou então, de só atender online. Então, assim, houveram marcos na minha carreira. Por mais que não fossem nada que estava escrito na minha carteira de trabalho, mas que eu fui colocando esses marcos. Olha, daqui a 5 anos eu quero estar cobrando tanto, eu quero estar atendendo de tal forma, de tal jeito, de tal não sei o que e tal. Então, é muito mais uma questão da pessoa ir construindo. Porque isso é difícil, porque a vida toda a gente foi acostumado que a empresa dita a nossa carreira. A empresa diz quando a gente vai ser promovido, como a gente vai ganhar esse dinheiro, como a gente vai gastar esse dinheiro. Por exemplo, quem trabalha carteira assinada tem um valor determinado para alimentação, para transporte, não sei o que e tal. Então, a empresa dita tudo isso. Quando você vai trabalhar de forma autônoma, um pouco diferente disso, até, sei lá, como um PJ, uma pessoa jurídica, é importante que você faça esse processo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ninguém nunca ensinou pra gente. Então, as pessoas vão vendo um dia após o outro e vendo qual é que é. Mas é muito importante. Até pra gente se sentir realizado, né? Porque às vezes a gente fica nessa impressão de que nada mudou em 3 anos que você é autônomo, em 4 anos. Mas, poxa, muitas coisas mudaram. É só porque não tá escrito nessa carteira, só porque ninguém lhe viu e lhe aplaudiu, mas muita coisa mudou, sabe? Sim, totalmente, cara. Eu passei por isso também, né, e tal, de a gente tá meio que no autônomo ali, né, no PJ, e aí você não sabe exatamente como que vai ser o ano que vem, mas aí o ano que vem melhora, e aí você fica naquela de, pô, e aí, será até que ponto que eu tô realmente evoluindo, não tô? Então é um pouco complicado, é um pouco diferente, né, mas de novo, faz parte dessa jornada, cara, de você escolher as coisas mais corretas, tomar as melhores decisões, né, agarrar as melhores oportunidades, passar por cima dos desafios mais complexos, enfim. Isso tudo que é carreira, né, independente, que nem você falou, assim, às vezes você tem uma carreira, tá, um começo, né, de profissão, e aí você muda dessa profissão e assim, tudo bem, são informações que talvez você não vá usar para tudo que você for fazer, mas existe uma experiência ali de lidar com pessoas, existe uma experiência ali, né, de trabalhar em grupo, de planejar também e tudo mais. É, de novo, como a gente fala do League of Legends, cara. Quando você escolhe uma rota, não necessariamente você jogou 2 anos sendo mid, e aí você vai pra suporte e você tem que aprender tudo de novo, tá ligado? Não é assim, você já vai ter uma noção de timing, de rota, de onda de minions, de roaming, de visão, de objetivo, de como que você vai brigar, de qual a função de um, qual a função do outro. Às vezes, quando você jogava mid, por exemplo, você jogava de Lulu, jogava de Karma, jogava de Serafine, que são campeões que também podem ser jogados de suporte. Então, assim, algumas coisas, elas acabam, né, meio que fazendo essa sobreposição, assim, e são muito importantes, né? Então, a gente sabe que
esse conhecimento, digamos assim, de várias rotas, de vários estilos diferentes e tudo mais, nem sempre ele vai ser jogado no lixo, muito pelo contrário, né? Essa experiência toda, da mesma maneira que no League of Legends você vai lá e fica, pô, conhecendo um pouquinho de tudo e realmente escolhe uma opção, né, para ir para essa carreira mesmo, nessa rota de carreira, literalmente essa rota em si, que vai precisar das suas coisas mais específicas, assim, né, e você tem que saber elas, você tem que treinar elas, você tem que ser realmente, né, tentar se especificar nelas e tal também, além de ter as habilidades comportamentais, de liderança, de comunicação, de planejamento e tal, de análise do que está acontecendo e tudo, né, essa mesma coisa, esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento você consegue usar no mercado de trabalho também, enfim, para você conseguir avançar na sua carreira, né, usando League of Legends. E é legal que também tem uma analogia muito massa no LoL, que é sobre os tipos de carreira que existem. E tem, entre aspas, vamos colocar 3 tipos principais aí, Lívia, de carreiras que você pode seguir, né? A primeira delas é meio que a, entre aspas, padrão, no sentido de que você consegue esse emprego, que nem você falou. Você vai chegar estagiário, aí você daqui um ano vai subir para um não sei o que lá, um assistente, mais 2 anos para não sei o que, supervisor, aí você vai indo até, enfim, chegar numa direção, chegar num cargo altíssimo, né? Isso no League of Legends seria basicamente um jogo comum também, de um campeão que você vai pegar ele, no comecinho ele é mais ou menos, né? Vamos pegar, sei lá, um campeão que faz isso, um Ezreal. No começo ele tá ali de boa, não é horroroso, mas ele se vira. Aí no meio, quando ele pega 2 itens, ele já tá bem legal, né? Então, que é quando você já tem um cargo legal, já consegue ter uma certa estabilidade, mas demora um pouquinho a chegar lá. E no final do jogo é um monstro também. Ninguém pega, ele vai pra cima de todo mundo, dá dano em cima de todo mundo. Então você tem um crescimento meio estável, assim. E as outras 2 pontas, né, que seriam a primeira delas, o empreendedorismo, o autônomo, o profissional liberal, que é o cara que tem que fazer acontecer mais cedo na partida, que é aquele campeãozão de snowball, tipo o Renekton da vida, que você tem que fazer acontecer, mano, Lee Sin, você tem que fazer a parada dar certo, ou pelo menos você tem que investir mais tempo nesse comecinho pra ralar que nem um maluco realmente, e aí depois você vai colhendo os frutos do rolê, ou a carreira de concurso, né? Que é aquela carreira que no começo, filho, não tem muito o que fazer, não. É o Nasus, é o Veigar. No começo você vai ficar farmando, que é só estudar. Só vai, 15 minutos, 20, 25. Nos 28, 30 minutos, aí também você tá rasgando geral, que é a mesma coisa mais ou menos de um concurso. Você estuda, mas quando você entra, você já entra ganhando uma pá, né, de grana ali, já numa situação bem mais interessante e tal. E aí, pra você escolher, ou melhor, escolher esse tipo de rota, né? Esse tipo de rota de carreira, esse tipo de profissão em si, fazer essa análise também é muito importante, né? Senão o cara vai começar quero ser empreendedor. Empreendedor não trabalha direito, é fácil, coisa boa. Aí ele chega lá e descobre que não é bem assim, né? Exatamente, assim, tudo é uma questão muito das expectativas que a gente gera, né? Eu acho que eu falei isso aqui, mas meu mestrado foi sobre expectativas e realidade, tipo assim, de como as coisas deixam de andar porque as pessoas têm expectativas irreais. E isso se dá por diversos motivos. E o primeiro não é normal, não é assim comum, não é assim por default, que quando uma pessoa, sei lá, do segundo, terceiro ano, tá escolhendo uma profissão, converse com um profissional da área. Normalmente eles veem uma palestra na escola de uma pessoa que é, tipo, muito fora da curva, que se destacou e eles tomam aquilo ali como verdade, e aquilo ali é a verdade suprema da vida deles. Sendo que não é bem assim que a banda toca. Então, todo mundo, o ideal é que a gente conseguisse conhecer o máximo possível daquela profissão e se conhecer. Por exemplo, tem pessoas que a ideia de não saber quanto vai ganhar cada mês é sufocante. Tem gente que não consegue lidar com isso e tá joia. Em contrapartida, tem pessoas que não conseguem lidar com a ideia de passar anos estudando para uma prova para saber se um dia você vai passar. E é tudo bem também, porque tem espaço para todo mundo. Mas agora, o que a pessoa precisa entender é quem é ela e quem é a profissão que ela está querendo. Porque não dá para uma pessoa que quer segurança e estabilidade buscar empreender. Pelo menos não de cara. Não dá para uma pessoa que é agitada e quer fazer as coisas buscar um concurso. Tá entendendo? Não dá para uma pessoa que quer trabalhar do seu jeito, da sua forma, que não aguenta ser mandado, ir para a empresa. Tá entendendo? Não dá para uma pessoa que não sabe liderar sozinha, que não sabe correr sozinha, que precisa ter a opinião de outro, empreender. Porque, de modo geral, empreender sempre é um caminho muito solitário. Com exceção de algumas sociedades que normalmente não duram nem um ano. Entendeu? Então, assim, esse é o problema. Quando a pessoa ela não se conhece e ela não conhece a profissão. Porque ela acha que segurança e estabilidade é uma besteira, porque a pessoa veio de um lar seguro e estável. Então a pessoa acha que a vida normal é isso. E aí a pessoa sai desse lugar achando, isso é super valorizado, eu sempre tive isso e nem achei muito massa.
Aí essa pessoa que foi criada nesse ambiente de estabilidade vai empreender, ou seja, ela não se conhece, e ela não conhece empreender. Vamos dizer que o pai dela é dono de uma construtora há 37 anos, já a pessoa já está colhendo os frutos da estabilidade. Aí essa pessoa vai lá, que é criada no berço da segura estabilidade, vai empreender, que o começo é só caos, pânico e desespero, ela vai se frustrar profundamente, a empresa não vai durar um ano. E às vezes não é porque é um negócio ruim, ou porque não tem mercado, mas é porque não é o perfil daquela pessoa agora. Mas até a pessoa entender isso, às vezes são muitas empresas quebradas, são muitos pedidos de demissão, são muitos que começam já para concurso, desiste, começa de novo e desiste, entendeu? E aí isso gera muita frustração, muito cansaço. E às vezes o que eu acho pior é que a pessoa acha, não tem problema, eu aguento me frustrar. Beleza, mas com o tempo, às vezes, esse ir e vir pode gerar na pessoa uma baixa autoestima profissional. E ela começa a desistir de tentar. Porque ela acha que ela não é capaz, porque ela já quebrou uma empresa, então não é possível. Eu vi uma pesquisa um dia de que, sei lá, era uma pesquisa bem com amostra bem reduzida, tá? Então não dá para generalizar e dizer que isso é a verdade. Mas, sei lá, vamos dizer que tinha 100 pessoas numa palestra e perguntaram quantos já tinham quebrado a empresa. 70 falaram que já tinham quebrado uma empresa. E já estavam, tipo, na segunda, na terceira, né? E que só foram dar certo na terceira. Tem gente que não suporta a ideia de quebrar uma empresa, de falir, entendeu? Porque parece que é o fim da carreira, que acabou, é o erro definitivo. Sendo que quando você vai ver os dados e você vai falar com as pessoas, não é bem assim, sabe? Mas até a pessoa chegar lá, meu filho, é muita tristeza, muita choro e ranger de dentes, muita terapia, viu? Sim, sim, total, cara. E de novo, né? Cada uma dessas rotas de carreira, né? Enfim, seja um concurso, seja um empreendedorismo, seja um trabalho mais estável, uma coisa mais comum, um CLT, né? Que a gente costuma dizer e tal, vai te dar opções, né? Possibilidades, enfim, de estilos diferentes, como você disse. Mais uma vez trazendo pro League of Legends, né? Se você for jogar, por exemplo, eu quero jogar muito, mano, de scaling, e eu gosto muito de jogar de scaling, eu só gosto de jogar porque nos 30 minutos eu apareço e faço tudo que tem que fazer. Só que aí, sei lá, o meta, a situação não tá legal pra você jogar de ADCs scaling. Você tem que jogar de Draven, tem que jogar de MF, tem que jogar de uma pá de coisa, que tem que fazer coisas no iniciozinho do jogo, e não ter tempo de escalar, como é o caso de uma Jinx da vida aí e tal, que demora um pouquinho mais pra aparecer, uma Felios, algo assim e tal. Talvez, cara, essa rota de carreira não seja pra você, assim, talvez essa rota ali nesse momento não seja pra você. E tudo bem você ajustar depois, é o que a gente vai falar e tá falando aqui sobre, mas ainda assim é importante que você realmente planeje, né, e tenha uma noção pra tomar uma boa decisão. E aí, esse pensamento que você usa no League of Legends, falando, pô, eu gosto muito de jogar de tal jeito, mas nessa rota aqui não dá. Então, por exemplo, eu gosto muito de jogar olhando o mapa, todo momento, olhando o mapa, vendo a movimentação e tal. Não adianta você ser ADC, por exemplo, que você vai poder ver o mapa, vai, mas você também vai estar muito focado no seu farm ali, no 2v2 da rota e tal. Então, você tem outras preocupações, o seu foco não vai ser esse, né? Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de jogar no meio, porque o mid laner, além dele estar com, né, preocupação de ver quem que vai vir de um lado e do outro, ele tem que se preocupar em farmar e tá sozinho. Então, assim, são várias coisas que você tem que fazer, um multitasking, né? Uma parada ali de fazer várias coisas ao mesmo tempo, muito forte. Tem gente que não gosta muito, tem gente que prefere ser, sei lá, top laner, que é mais uma ilha, entre aspas. Você fica ali meio isoladão na sua, vai de boa, farmando, pá. As trocas 1v1 são mais pegadas, mas depois também que tá todo mundo tanque, já não tem mais troca, fica todo mundo, cada um no seu lado. Então, assim, esses estilos de jogo, essas maneiras de jogar, e como que você vai, a partir do que você gosta, escolher a sua rota no League of Legends, é quase o mesmo pensamento, e aí você pode traduzir, espelhar esse pensamento para a sua rota de carreira, e não só a rota de League of Legends em si, né? Então, ver o que você curte fazer, enfim. Tem vários conteúdos aqui da GG Educate também, né, que você pode acompanhar sobre isso e tal. E comenta aí, inclusive, cara, se você já se viu nessa situação, né, de, pô, tem que jogar de uma coisa, mas será que eu vou jogar pro time ou eu quero jogar com algo que é mais pra mim mesmo, que eu gosto? Comenta aí se você já tentou, de repente, fazer uma coisa que não casaria bem, né? Então você tentou, sei lá, jogar um Teemo Jungle, que né, a gente brinca, né? E fala aí se deu certo, se não deu certo, enfim, se foi de brincadeira, se não foi, vamos trocar essa ideia. E aí, voltando ao assunto, né, de questões de análise de rota de carreira, enfim, de ajuste de rota de carreira, eu mesmo falo que sou um exemplo muito grande, porque eu comecei fazendo ciência da computação, né, quando eu tinha 18, 17 anos mais ou menos, naquela época de ir pra faculdade normal, e aí eu, cara, tava lá felizão, primeiro ano, passei mó bem, segundo ano eu era decente ainda, não tirava nota ruim, eu não ia mal, eu entendia as paradas, né, que é um curso bem difícil,
mas eu não gostava mais, assim, toda hora que era para abrir o Code Blocks, lembro até hoje, Code Blocks lá, o Deve Ser Mais Mais, os programas para fazer as paradas, né, as coisas que eu tinha que fazer, a minha vontade era socar o monitor, cara. Eu não aguentava mais ver, assim, juro por Deus que eu não aguentava mais ver nada. E aí eu tive que ter esse ajuste de carreira. Eu fui de uma coisa mais comum, digamos, sempre que eu sairia da faculdade, entraria numa CLT, ou então, no máximo, faria minha PJ ali, mas era sempre para estar prestando serviço para empresas e tal. E decidi ir para um lado mais, entre aspas, empreendedor, no sentido que eu estaria trabalhando com a minha própria marca dentro de uma profissão do esporte, né? Que é uma profissão que era bem mais doideira ali, que a gente não sabia direito como que ia ser, mas que a coisa foi crescendo e foi evoluindo. Então eu passei por esse ajuste, tomei uma segunda decisão melhor do que a primeira, baseado na análise que eu fiz da primeira, então baseado no Timo Jungle que eu peguei na primeira, horroroso, aí eu falei, não, agora eu vou fazer certinho, papapá, fiz, anos depois de muito corre, muito desespero, né, Lívia, que nem você falou, deu certo, e hoje tô aí, sabe, com uma estabilidade legal e realmente colhendo esses frutos, mas ainda assim querendo evoluir bastante também. Então, acredito que você já tenha tido ou esse tipo de experiência, Lívia, você mesma, ou então já tenha atendido, né, algum paciente que teve também essa experiência de ter que ajustar a sua rota de carreira. Sim, não, com certeza. Eu passei muito por isso. É engraçado, porque tem muita gente que pode ver isso como um fracasso, uma coisa deu errado, mas eu vejo assim, cara, tá a melhor escolha da vida, por mais que eu tenha mudado várias vezes, né? Quando eu tava na faculdade, eu sempre tive essa pressa de querer ganhar dinheiro, e o que tinha mais estágio na época, o estágio pagava melhor na época, era sempre em psicologia organizacional, que a galera conhece como RH, recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, tá, nas empresas. E aí, naquela época, não era uma coisa que eu odiava, pelo contrário, eu me interessava, achava aquilo ali minimamente interessante. E eu comecei a trabalhar com isso. Consegui meu primeiro estágio nisso, meu segundo estágio nisso, aí fui contratada. E depois fui trabalhar como gerente de RH. Só que depois eu fui entendendo, me conhecendo, e aí isso foi com o tempo, né? Que eu não me adequava 100% àquele modelo CLT, tipo assim, de ter que bater a hora de entrar, a hora de sair, de determinar férias. Eu lembro que em um ano eu tive direito a férias, eu tirei 30 dias de férias e eu tive para passagem para viajar 6 meses depois. E, tipo, eu não podia viajar 6 meses depois. Aí eu fiquei, bicho, isso aqui não é muito a minha praia. Não a atividade em si, mas muito mais como a banda toca, entendeu? E eu entendo que, tipo, tem que ser assim, sabe? Eu não acho que é ruim nem errado, mas para mim não faz sentido. Enquanto que para algumas pessoas faz todo sentido do mundo, para elas é maravilhoso. É a melhor coisa da vida e tal. Então, depois disso que eu falei, não, vamos dedicar só à clínica. E a partir disso eu consegui me dedicar só à clínica, eu consegui captar os meus clientes, ganhar o meu dinheiro. E eu vi, cara, eu consegui ganhar o mesmo tanto ou bem mais do que eu ganhava lá no meu tempo, pelo meu esforço, trabalhando às vezes muito menos, ou então trabalhando com coisa que eu gosto muito mais. Ou não é nem a quantidade de horas de trabalho, que eu acho que isso é uma coisa que confunde as pessoas, mas eu acho que o que mais diferencia da pessoa da carteira assinada da pessoa que trabalha como autônomo é a flexibilidade de horários. Entendeu? Não é nem tanto que vai trabalhar menos ou vai trabalhar mais. Tem épocas que eu trabalho bem menos, sabe? Eu trabalho bem mais. Mas eu dizer que horas eu vou trabalhar. Eu dizer que, por exemplo, eu sempre gostei de ter a manhã livre. Porque eu acho que meu dia começa melhor se eu conseguir fazer minhas coisas de manhã. Tipo, se eu conseguir. E o pior é porque eu acordo cedo, eu acordo 5 horas da manhã. Mas se eu conseguir acordar cedo, se eu conseguir, sei lá, fazer algum exercício físico, ler e tal. Se eu conseguir começar o dia tranquila, o meu dia todo é melhor. Se eu começar o dia aperreada, que eu tenho que passar o canto, tenho que pegar trânsito, meu dia todo fica pior, sabe? Então, eu consigo me organizar melhor dessa forma, sabe? Eu nunca consegui ler todo dia, até que eu botei a leitura de manhã. Quando eu botei de manhã, eu conseguia ler todo dia. Mas quando eu botava à noite, eu chegava em casa muito cansada, queria dormir, não queria mais ler e tal, não sei o quê. Então, pra mim, eu sou uma pessoa muito diurna. Tem pessoas que são muito noturnas e maravilha, fique em paz, mas eu não sou. Então, trabalhar de manhã, pra mim, tipo, 7h30 da manhã, tá batendo ponto, pra mim era tipo, não dava, tá entendendo? E não é porque tem gente que fala, porque é preguiçosa, não sei o que, é porque, cara, funciona muito melhor. Às vezes, se eu conseguir trabalhar mais à tarde, à noite, deixar a manhã livre, entendeu? Então, é de me conhecer e conhecer que eu aguento o tranco de ter uma estabilidade na remuneração e conseguir me organizar em cima disso, entendeu? Sim, Então, totalmente. me conhecer. Sim, completamente, cara. E assim, é muito importante gastar tempo, né? Ou investir tempo nisso, gastar não também, né? Mas tem muita gente que fala assim, ah, mas por que eu vou perder tempo nisso? E aí que tá, não é perder, né? É realmente investir tempo, investir às vezes até mesmo dinheiro para você definir melhor a sua rota de carreira. Se tiver que ajustar, beleza, né? Tudo bem, invista tempo também nesse ajuste, invista tempo também em se programar novamente, né? E sempre de acordo com as ferramentas que a gente cita aqui sempre
nos conteúdos da GG Educate, né, que tem aqui também, você pode procurar, que tá aí com certeza, né, então sempre de acordo com os seus valores, a hierarquia que você tem de prioridades, a sua âncora de carreira, de acordo com o seu plano de carreira muitas vezes, né, com o Ikigai também, então assim, todas essas ferramentas, todas essas características, né, esses conceitos também que a gente passa aqui na GG Educate, cara, sempre vale a pena investir tempo para fazer, né, esse ajuste de carreira, ou então, né, esse planejamento mesmo de rota de carreira, para que funcione e dê certo. E aí, de novo, falando de League of Legends, comenta aqui se você não é esse cara ou se você já fez isso. Quantas vezes a gente não vai lá, op.gg, ver os campeões, ver quem tá ganhando mais, ver quem é counter, ver quem é isso, ver quem é aquilo. Ah, mas eu não sei o que tal campeão faz. Aí você vai lá, procura a habilidade do campeão, vê os patches, quem que foi nerfado, quem que foi buffado, quem que tá forte, quem que tá fraco, quem que estão usando no campeonato, quem que faz isso, quem que faz aquilo. Qual é o estilo desse campeão novo que vai sair? Ele é bom de auto-ataque, ele é não sei o que lá. O que eu tenho que fazer na minha rota? Qual é o melhor momento de sair para dar roaming? Quais os pontos fortes e fracos desse campeão, etc, etc. Você sabe tudo, cara. Você pesquisa tudo. Por quê? Porque você tá realmente investindo tempo para quando você for chegar na sua rota, você saber o que fazer, né? É a mesma noção, assim, é o mesmo pensamento. Se você investe esse tempo para conseguir se preparar melhor e tomar as melhores decisões dentro do jogo, né? Na hora de você ir para sua carreira também, para sua rota de carreira, você tem que fazer isso, né? Ou pelo menos ajuda muito fazer isso, e por isso é muito importante investir tempo nisso também. É assim que você vai agarrar essas oportunidades e superar esses desafios usando o League of Legends, né? Por isso a gente sempre fala aqui da importância aí dessas analogias, enfim, né? De você pegar esse pensamento, essa análise que você faz, esse esforço que você faz e simplesmente traduzir ele para a sua vida profissional, né? Enfim, para a sua rota de carreira. E tem algum melhor momento de fazer, se precisar fazer esse ajuste, assim, nível, tipo, pô, o cara tá vendo que não tá legal, aí ele tá entendendo que esse pai ele queria mudar, mas aí rola aquele medo também de, pô, será que eu vou mudar e tudo mais, assim. Quando que você acha que que rola esse estalo, assim, que tem que realmente virar a chavinha para poder ajustar? Tá, vamos lá. De modo geral, o que eu vou falar aqui não é a regra, mas é o que eu vejo na maioria das pessoas, tá? Uhum. Eu poderia dizer que o ideal seria você ver quando o negócio não tá indo bem e tal, mas o que eu vejo as pessoas fazerem é que elas só trocam de carreira quando elas já estão pra morrer, Uhum. entendeu? Tipo assim, elas só param pra pensar nisso quando elas já estão muito, 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 muito mal, entendeu? Então, assim, como eu sei que a maioria da galera cai nisso, eu vou tentar ser um pouco mais radical pro outro lado. O que Uhum. acontece? Às vezes a pessoa só sai do emprego quando ela já tá chateada com várias coisas, quando ela já odeia o chefe, quando ela já pega uma briga com o chefe, quando ela já sai sem fazer as coisas direito, entendeu? Então, assim, ou então quando a pessoa vai empreender, ela só pensa em mudar quando ela já faliu 7 empresas, tipo assim, ou então a pessoa só desiste do concurso quando ela tá há 14 anos tentando. Então, assim, claro que eu sei que existem exceções, mas a maioria das pessoas ao meu redor, ela só deixa pensar nisso quando a coisa está muito ruim, quando elas já estão adoecidas, quando elas já estão com uma crise de ansiedade muito pesada, ou quando elas já estão em depressão, ou quando elas já estão com um burnout muito, muito agudo, entendeu? Então, tipo assim, cara, vamos só tentar não deixar chegar lá, entendeu? Uhum. Tipo assim, vamos só. É porque às vezes é isso, assim, na saúde como um todo. As pessoas só buscam um nutricionista quando elas já estão com algum problema de saúde. E não para melhorar, e não para manter, e não para, sei lá, ter uma performance melhor, entendeu? A pessoa só vai pro médico quando a pessoa tá muito doente. A pessoa vai pro psicólogo quando ela tá muito adoecida. A pessoa vai pro fisioterapeuta quando ela não consegue mais andar, entendeu? Então, Uhum. eu acho que a gente tem uma cultura no nosso país, de modo geral, que é só procurar ajuda quando a coisa já tá muito ruim. Ou Sim. então quando a empresa tá falindo já. E, tipo assim, então, o meu convite é, cara, que tal a gente procurar quando as coisas ainda estão bem? Aí a pessoa pode matar livre, mas por que eu vou perguntar? Eu vou pedir ajuda pra coisa estar boa. Pra melhorar, porque sempre pode ser melhor. Sabe? É porque as pessoas olham muito a saúde, que você faz uma coisa, dá errado, aí porque dá errado você busca, sabe? As pessoas Sim. nunca veem a saúde como promoção de saúde. Uhum. Algo pra melhorar. Sempre uma coisa reativa. Pronto. Tipo, algo deu ruim, então eu vou procurar ajuda, sabe? Já não consigo dormir bem há um ano, então eu vou procurar um médico, tá entendendo? Sim. Então, assim, é de... Quando você sentir o primeiro sinal que não tá bom, não quer dizer que você vai trocar. Porque também a pessoa vai ficar mudando de emprego todo dia. Não é isso. Mas, assim, quando você sentir que não tá bom, já procura ajuda, sabe? Sim. Já repensar a sua carreira. Até pra ver que você pode se dar conta, tipo, meu chefe falou uma coisa que eu não gostei. E aí você pode, agora eu vou repensar. Nesse repensar, você pode até chegar à conclusão de que, olha, eu acho que foi só uma coisa pontual e você volta. Uhum. Repensar não quer dizer mudar. Eu não tô dizendo que vai mudar de carreira todo dia. Mas Uhum. acho que é pra repensar na sua carreira quando qualquer sinal vermelho acende.
Sabe? Sim. Quando você vê que o chefe foi um pouco além do limite na correção que ele tinha que fazer com você, ou porque você tá tantos anos sentando e não foi promovido, ou então porque o seu negócio não tá dando dinheiro há alguns anos, entendeu? Então, assim, quando você acende a luz vermelha, cada um sabe, assim, quando não tá bem na carreira, sabe? Então, quando acende a primeira luz vermelha, é não... Ah, não, deixa, vai passar. Gente, as coisas naturalmente não se resolvem, pelo contrário. As coisas naturalmente entram num caos. Entendeu? As coisas não se organizam sozinhas. É só ver quem mora só. Gente, se você não arrumar aquela coisa, amanhã vai ter duas coisas organizadas. Não vai ter uma coisa organizada magicamente. Tá entendendo? Então, assim, a tendência das coisas é sempre a se desorganizarem. Então, acho que no primeiro sinal é procurar ajuda. Sim, Tá entendendo? sim. E não deixar procurar ajuda quando você já tá querendo matar seu chefe. Tá Sim, entendendo? Você já quer totalmente. explodir essa empresa. Não, isso acontece muito no LoL também. Tem muita gente que vem pra mim, né? E eu tenho um canal que dá dicas e tal. No caso meu é mais específico do Wild Rift, né? Que é o League of Legends de mobile, né? De celular, mas é a mesma coisa, assim, em relação a elo, em relação a frustrações e tal. E aí pensando numa rota de carreira dentro do jogo, né? A pessoa que quer melhorar, quer evoluir, às vezes quer chegar até mesmo se é um jogador profissional. A pessoa chega em mim e fala, Tonelo, perdi 9 jogos em sequência. Me fala uma build boa. Fala, amigo, mas não é a build. Você pode fazer o que você quiser, filho. Você pode. Não é a build. É meio que. É outras coisas, entendeu? Assim, às vezes é você que tá jogando tiltado, às vezes é você que tá jogando mal, às vezes você tá jogando um campeão que não é do meta, às vezes, sabe, você tá realmente escolhendo a sua rota. A gente falou muito de rota, né? Tá se planejando mal e tá analisando mal a sua rota, tá se preparando mal pra jogar a sua rota, assim. Então não é a build exatamente. Até porque se você me pede uma build, pra mim isso aí já é um problema gigante, porque não existe uma build. Existem builds variadas, que cada uma serve para um determinado momento, assim. Então não é tão fácil, não é tão simples, né? E é que nem se falou, às vezes o pessoal vai e chega no último momento, quando já tá tudo muito ruim, Tonela, falta uma semana para acabar a season, como que eu pego o diamante? Fala, então, irmão, não era agora. Era, já tinha que ter pego. Se você quer mesmo, já tinha que ter pego, a não ser que você esteja ali no Esmeraldinha 1, pronto para subir. Aí beleza, aí você tá, né, encaminhado, mas assim, antes disso já era pra você ter feito, então muitas vezes isso acaba acontecendo também, né? Assim como esse pensamento é ruim no LoL, também ele é ruim na vida profissional, né? Enfim, na sua rota de carreira e tal, então a gente tem que fugir dele realmente. E como que você diria, Lívia, assim, o que você passaria, né, para essas pessoas, como uma dica, enfim, um conselho de repente, na hora de iniciar esse ajuste de rota de carreira, assim, né? De acordo com realmente os seus valores, a sua hierarquia de prioridades, sua âncora de carreira, Ikigai e tudo mais. Claro, né, que a gente sabe que é difícil juntar todos, assim, até mesmo falar sobre todos, e até se o pessoal de casa quiser realmente saber dos conceitos e tal, tem vídeos aqui abordando cada um deles, enfim, né, tem vários conteúdos aqui da GG Educate sempre falando bastante sobre eles e tal, mas vamos supor que, meu, a pessoa se deu conta de que tá tudo errado, tá zoado, tá desalinhado, tá esquisito. Conheceu agora esses conceitos e aí foi fazer lá as ferramentas e viu que não tava legal, né? Que o resultado não foi bom e tal. Então, por onde que você falaria para essa pessoa, tipo, começar e, enfim, ir aos poucos tomando confiança nesse processo mesmo de ajuste de rota de carreira? Tá, vamos lá. Aqui a gente tem alguns cenários, tá? Primeiro de quem já trabalha e quem não trabalha ainda. Tipo, vamos dizer que seu ajuste de rota é um ajuste de curso de graduação. Uhum. Isso é um cenário. Ou cenário para quem já trabalha. Vamos começar por quem já trabalha, tá? Que é um pouquinho mais complexo. Para quem já trabalha, e todo mundo às vezes assim, acho que um primeiro fator que atrapalha muito esse processo de transição de carreira é a culpa, sabe? Às vezes a pessoa começa a se culpar por aquilo, de tipo assim, meu Deus, por que eu não escolhi certo? Será que eu tenho um problema? Será que eu não consigo escolher? Será que eu sou burro? Será que eu não sou capaz? Será que eu não sei? A pessoa começa a jogar para si como se a culpa do mundo todo fosse dela. Entendeu? E às vezes é uma culpa assim, não é nem culpa, mas às vezes é uma situação do mercado, de tipo, a pessoa podia ter todo o fit cultural com a engenharia civil. Mas depois que ela viu que o mercado estava indo ladeira abaixo, tipo, tudo bem ela querer realinhar. Não precisa, vou ficar até o fim porque já comecei o curso. Não, bicho, às vezes o mercado muda e é isso aí. Todos nós estamos aptos a isso. Hoje a psicologia está em alta, amanhã ela pode estar no pior dos mundos. E esse é o mercado de trabalho, entendeu? Esse é o jogo, sabe? Então, um primeiro ponto é isso, é não trazer muita culpa para si, porque às vezes acaba tornando um processo muito mais assim, pesado, a pessoa não consegue nem pensar bem, porque ela tá, se lamentando, se culpando, não sei o que. Isso é um ponto. Outro ponto é, pesquise muito. Porque a maioria das escolhas que não são muito bem sucedidas é porque a pessoa não pesquisou bem. Uhum. Ali, porque ela não viu como é que estava o mercado, ela não viu qual era as tendências, ela não viu como era a profissão, ela não viu não sei o que e tal. Então, para não cair nessa de novo.
E outra coisa é, se organize financeiramente, especialmente para quem já se sustenta, para quem, tipo assim, às vezes não mora com os pais e tal, então, enfim, tem uma família, sei lá. Ou então a pessoa só se sustenta mesmo. Às vezes, quando você tá num local muito ruim e você quer mudar, e você sai com a mão na frente e uma atrás, esse aperto financeiro faz com que você não consiga pensar bem. Faz com que você não consiga, tipo, eu vou tentar essa profissão. Você fica tão preocupado com o dinheiro que você não consegue nem aproveitar aquilo ali, ver se faz sentido ou não, porque fica uma pressão tão grande nisso. Então, se organize financeiramente. É melhor você ficar mais tempo na empresa que você odeia e conseguir juntar uma grana, para quando você sair tranquilo, tipo, não, eu tenho um tempo aqui, até eu passar fome, para eu conseguir experimentar uma profissão, ver se faz sentido e tal. Quando a gente está espalhando da universidade, é quase a mesma coisa, tá? De não trazer a culpa para você, pesquisar bem. Às vezes acaba não pesando tanto, porque a maioria das pessoas na universidade, às vezes, enfim, os pais sustentam, a pessoa ela não é a principal provedora da família, né? Então acaba não tendo tanto esse peso, mas é muito isso de pesquisar bastante, buscar até as experiências. Então, assim, por exemplo, se você vai trocar de curso na mesma instituição, quando você não vai para uma instituição nova, para uma outra universidade, às vezes você pode assistir algumas aulas como ouvinte de outro curso, só para ver qual é que é. Só para ver se você gosta, assim, sem ter que se matricular ou esperar o semestre acabar, nada. Você, assim, pelo menos na psicologia, isso é muito comum. Tem muita gente que bate lá na porta, fala pro professor, olha, eu sou de outro curso, posso assistir essa aula só como ouvinte, só ficar aqui parado ouvindo? Normalmente os professores são muito de boas em relação a isso. A não ser se seja um dia lá, de prova, mas fora isso, onde ele vai dar aula expositiva, às vezes ele acha que é bom, sabe? Assim, tem alunos então assim, é muito engraçado, mas eu lembro que tinha adulto de odontologia que fazia uma cadeira comigo, entendeu? Tipo assim, adulto de TI que ia fazer uma cadeira só pra ver qual é que é, só pela curiosidade mesmo. E eu acho isso super saudável, sabe? Eu acho isso super bom, assim, para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que se eu pudesse dar 3 dicas, era essa, sabe? De leve esse processo com leveza. Eu sei que não é fácil, não é só, beleza, entendi. Mas tente buscar isso com leveza. Pesquise bem e se você está trabalhando, já se organize financeiramente para esse processo, sabe? Sim, com certeza. E também aí pensando em carreiras do esporte, né, até para complementar, é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa que a Lívia falou, assim. Muita gente fala, eu vou ser pro player, larga tudo, tchau. Né? E aí não é exatamente, tem que pesquisar, tem que ver se você gosta de uma rotina de pro player, que não é fácil também. Várias pressões envolvidas e tal, muita coisa ali que a galera às vezes tende a não conhecer, acha que ser pro player, jogador profissional, é muito tranquilo, que é você chegar lá, ficar de boa, ficar jogando o dia inteiro, né, que é fácil, e não é assim, é muito complexo, realmente poucos jogadores, né, têm essa capacidade, não capacidade, mas assim, essa afinidade mesmo com a vida de pro player, com a rotina de pro player, dormir no horário, acordar no horário, treinar no horário, se preocupar com pressão, e o campeonato vai mal, é horroroso, uma sensação ruim, vai bem, uma sensação incrível, então você fica, né, numa montanha russa ali de prazer, digamos, dentro da sua função, dentro da sua profissão, da sua rota de carreira. Então, assim, é realmente pesquisar muito, ter essa noção e não tem problema, não tem momento aí, né? Não tem créditos para você fazer esses ajustes. Claro que você tem que buscar acertar, todo mundo sempre busca tomar a melhor decisão, mas é importante também você ficar sempre realinhando, né, de acordo com os seus valores, que a gente falou, hierarquia de prioridades, né, Ikigai, todos esses conceitos aí que são tão interessantes, que são tão importantes também, para você acertar e conseguir reajustar da melhor maneira possível, né, a sua rota de carreira, agarrando a oportunidade que você quer, superando os desafios que você tem que superar e usando todo esse pensamento, todo esse conhecimento, todo esse modus operandi, né, essa maneira de você fazer as coisas e de enxergar as coisas, as habilidades comportamentais que você já pratica todo dia quando joga League of Legends, né, então usando o League of Legends realmente para avançar a sua carreira. Lembrando que tem vários conteúdos aqui da GG Educate, a gente tá em todas as plataformas, mano. Tamo no YouTube, tamo no Facebook, tamo no Insta. É só procurar lá GG Educate, né? Lê esse GG Educate, enfim, que você vai encontrar os nossos conteúdos aí, meu, da Lívia, do Décio, conversando sobre várias coisas em relação a como avançar realmente na sua carreira usando o League of Legends para isso, beleza? E qualquer dúvida também, como a gente sempre fala aqui, comenta, né? Dá o seu salve, a gente tá aqui realmente querendo te ajudar, né? E realmente querendo te auxiliar aí para avançar nessa jornada toda de rota de carreira. Então, fica à vontade, não tem dúvida que é ruim, não tem dúvida burra, muito pelo contrário, só pergunta, a gente vai trocando essa ideia e tá tudo certo. Beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo conteúdo e tchau.